Em nome das instituições organizadoras desta primeira Conferência Nacional, primeira Conferência de Arquitetura e Paisagem, peço desculpa, em torno da implementação da Política Nacional de Arquitetura e Paisagem, sei que tiveram uma manhã muito participada, vamos dar seguimento aos trabalhos, temos aqui 2 horas, temos aqui o nosso painel de convidados, aguardamos que a todo momento chegue o Sr. Arquiteto José Carlos Santos, e João Carlos Santos, peço desculpa, mas vamos dar início, o painel será idêntico ao da manhã, teremos 10 minutos por cada um dos participantes e depois abriremos aqui assim uma discussão. Eu queria começar por apresentar o painel da tarde. Gostava de recordar que esta política, a sua implementação, assenta na constituição de uma rede de parcerias públicas e privadas. Isto hoje foi uma palavra que ficou um bocadinho mal conotada, mas de qualquer maneira percebemos bem o espírito que está por trás desta ideia. Portanto, é da mobilização da criação de uma rede de parceiros, que é isso que está aqui em causa, e, portanto, este painel, tal e qual como o da manhã, testemunha precisamente isso, a vontade de constituição de uma rede de parceiros para a implementação dos objetivos, enfim, que presidem a esta Política Nacional da Arquitetura e da Paisagem. Assim, temos um painel com a engenheira Ana Seixas, da Direção-Geral do Território, temos uma engenheira biofísica, enfim, conheci a Ana há muitos anos no INAR, peço desculpa só agora me ter percebido, hoje, enfim, está aqui em nome da Direção-Geral do Território. A colega Manuela Tavares, também há tantos anos, tantos encontros, da Direção-Geral de Agricultura e Meio Rural. A arquiteta Leonor Picão, da Direção-Geral de Instituto de Turismo de Portugal. Instituto, pois já foi, tem razão, Turismo de Portugal. Visit Portugal. Portanto, sim, muito bem. Portanto, a arquiteta Leonor Picão. Em substituição, creio que do engenheiro Rui Monteiro, temos a geógrafa, arquiteto paisagista Rui Monteiro, peço desculpa. As profissões já são muito grandes, já não conheço todos, ainda venho de um tempo que conhecia os arquitetos paisagistas todos, agora já não é assim. Até já há vários com o mesmo nome, e assim, enfim, pronto, bom sinal. A Milena Rocha, geógrafa da Direção Regional de Ambiente dos Açores. Iremos ter o arquiteto João Carlos dos Santos, enfim, julgo que muitos que estão na sala, há aqui uma presença, muita gente aqui do Norte, como é natural, conhecem-no bem, e o arquiteto Rui Florentino, que hoje está aqui em nome da Ordem dos Arquitetos, tendo a sua vida profissional ligada à Escola Superior da Galécia em Vila Nova de Cerveira. Portanto, este é o painel para olharmos para a PNAP, de manhã interessa à sociedade, e agora com política intersetorial. As nossas organizações pediram-nos para, nesta parte da tarde, enfim, tem uns objetivos muito ambiciosos, mas ainda bem. Portanto, eles pedem para estabelecer uma visão acerca de como poderá a PNAP constituir-se como oportunidade para a qualificação da paisagem e do território, através da articulação de diversas políticas setoriais, enfatizando cada convidado aquela que mais se relacione com a entidade que representa. Portanto, é claramente um painel que procura um bocadinho ir ao encontro daquilo que cada um que aqui está representa de facto uma entidade. Como poderão os objetivos da PNAP ser integrados no quadro da gestão territorial com vista à sua implementação? Como articular os âmbitos nacional, regional e municipal? E hoje temos que falar também intermunicipal metropolitano, não é? De alguma forma. E o que poderá tal integração implicar em termos de governança? Portanto, são muitas perguntas. Enfim, este pedido, estamos aqui para contribuir para uma resposta global e, portanto, é isto que se pretende com esta tarde de trabalhos. Eu queria, ainda antes de passar a palavra aos membros deste painel, queria naturalmente agradecer o convite que me foi feito para estar aqui nesta tarde e poder participar nos trabalhos. Como é a primeira conferência, desejo já os melhores sucessos para a segunda, para a terceira e para as que vêm à frente, porque isto é um trabalho de facto de continuidade. Eu apenas gostava de dizer uma palavra muito breve em relação à paisagem e àquilo que mais me choca neste momento, naquilo que vejo. E muitas vezes vejo e sabemos como estamos a ver, não estamos a olhar e muito menos a reparar.
E, neste momento, há sobretudo aqui, norte e centro também, mas há um fenómeno novo para o qual eu não me sinto minimamente preparada, inesperado e que aconteceu repentinamente, que é aquilo que eu comecei a chamar a vinhetização. O que se tem feito de plantio de vinha em zonas acidentadas, com um desrespeito completo, em zonas que claramente são reserva ecológica, são reserva agrícola, mas já nem precisamos de ir por aí, mas com uma insensatez completa em relação ao território. Aqueles que somos aqui do norte, que vamos a caminho de Penafiel, à direita eu achei que era uma urbanização que ia surgir ali sobre a autoestrada, e de facto é uma vinha. Como é que se pode pagar produção de vinho? Eu julgo que é para vinho, é para a uva de mesa. Como é que se pode fazer, em nome disso, fazer tal barbaridade? Nós tanto criticamos as urbanizações, os períodos industriais, pelo seu impacto na paisagem, por tudo isso, e de repente são as vinhas. Está a começar a acontecer. Não tem ainda visibilidade, não nos deu tempo, tem sido tão rápido, e seguramente isto é todo um processo que escapa ao chamado processo de urbanização, das direções de urbanismo, das divisões de urbanismo, das câmaras, etc. E como é uma vinha, não é uma edificação, portanto, eu suponho que deve haver várias desafetações para aquilo ser permitido. Não sei, de facto, como é que o Instituto do Vinho e da Vinha está a dar as permissões para o plantio da vinha. Já não vou falar da parte comercial do todo o processo, mas reconheço que é um processo novo que me tem apanhado de surpresa. Eu via, mas não reparava realmente no que é que estava a acontecer. E agora que estou mais atenta, é de facto uma grande preocupação, e acho que era porque as pessoas não se apercebem. É uma vinha que vamos fazer. Não é nenhum prédio, é exatamente igual o impacto e tudo aquilo que se está a fazer, para além do que aquilo vai trazer de herbicidas, de tudo isso, etc. Portanto, deixo só esta nota, terei o privilégio de ter estes minutos de palco, digamos assim, para partilhar com todos este detalhe. Aproveito para cumprimentar o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Arquitetos Paisagistas, que acaba de entrar, e, tirando partido disso, seja muito bem-vindo. Uma vez feitas essas boas-vindas e essa referência, passava de imediato a palavra aos oradores. E vou passar pela ordem que consta no programa. Muito obrigada, professora Teresa Anderson, muito obrigada pelo convite. É de facto um privilégio para mim estar aqui hoje em nome da Direção-Geral do Território. De facto, a minha carreira foi sempre em termos da água e eu não consigo muitas vezes, ainda hoje, desligar a água, exato, a água ao litoral, não consigo desligar do que eu tenho para trás. Portanto, às vezes, quando estou a pensar no ordenamento de território, está-me sempre a saltar o pé, se assim se pode dizer, para os problemas da água e para os problemas do litoral. De qualquer forma, hoje, o que nos foi pedido para nós virmos aqui falar é em relação à PNAP, que tive o prazer de conhecer a PNAP por estes dias não, há um ano atrás, desde que estou na Direção-Geral do Território, e de uma forma muito empenhada temos tentado e queremos tentar avançar, aliás, como já foi feito anteriormente, mas dar aqui algum novo gás a todo este processo e à implementação da Política Nacional de Arquitetura e Paisagem. De qualquer forma, eu gostaria de partilhar convosco algumas notas ou algumas ideias que tentei montar para vir aqui hoje falar convosco. E uma das coisas que eu gostaria de partilhar, que tem a ver com alguma preocupação que tem a ver, se calhar, com a minha formação. Eu, como a professora Teresa Anderson disse, eu sou engenheira biofísica, portanto é sempre aquele curso que toca em muita coisa e não toca em nada em especial, mas tenho uma sensibilidade muito grande para a parte do meio físico, como é óbvio, e há uma das coisas que eu tenho notado ultimamente, e sobretudo no que estamos a trabalhar agora no âmbito do PNPOT, e eu já vou dar só algumas notas sobre a forma como a paisagem está a ser tratada no PNPOT. De qualquer maneira, pegando nos trabalhos, há aqui uma diferença muito grande à data de hoje, portanto em 2017, quando o PNPOT foi começado, e o primeiro PNPOT que foi feito em 2007. Eu julgo que já falaram de manhã, pelo menos já tiveram essa nota. De facto, há uma semente sobre a paisagem que é colocada no PNPOT 2007 e que, à medida que os trabalhos do PNPOT 2017 foram feitos, essa semente, de facto, transformou-se em algo muito maior. Ou seja, a paisagem surge
com uma força muito maior e com uma... Não sei se posso dizer que é paisagem, mas a tendência, a vontade, a necessidade quase de considerar a paisagem no âmbito do Pnepot expressa-se de uma forma muito evidente. Não, como vos digo, não sei se é por uma questão de sensibilidade, mas a verdade é que isso se sente. Depois há um outro aspecto que eu também parece que é importante ter nota, que é o conjunto de informação que existe hoje. Eu julgo que nós, hoje em dia, temos um conjunto de informação alargadíssimo, sobre todas as matérias, sobre todas as temáticas, e por si só isso ajuda e faz com que a forma como nós podemos abordar as temáticas e como podemos até conciliá-las é diferente e é melhor, com certeza. Portanto, há aqui um aspecto que eu acho que devemos ter em conta quando se fala de implementação de uma política nacional de arquitetura e paisagem, que é a quantidade de informação que existe junto às universidades, junto às entidades, em termos de formato geográfico, e que é interessante e acho que deve ser utilizado. E depois é outra questão, que é a forma como as coisas mudam muito rapidamente. Mudam porque há mais informação também, mas mudam porque acontecem coisas, mudam porque acontecem, no caso, por exemplo, do ano passado, nos fogos que aconteceram. Eu acho que nós temos que ter a capacidade de acompanhar. Hoje temos que ter a capacidade de antever e temos a capacidade de acompanhar o que vai acontecendo e as mudanças que surgem. E aqui chegada, há um aspecto que eu acho que é muito relevante, que é não só a administração tem que estar ciente destes aspectos, como a parte do cidadão, não é? E nós quando falamos de participação pública, e agora querendo trazer este mundo que eu estava a falar do conjunto de informação que existe, mas também na parte da participação. Nós sabemos que todos os nossos planos têm processos de participação pública, de consulta pública, que decorrem num prazo que está estabelecido, não pode ser inferior a 30 dias, mas eu não estou a falar de consulta pública, eu estou a falar de participação. Estou a falar de participação desde o início e estou a falar de participação que influencie, de facto, a elaboração dos planos. Nós, de facto, no Pnepot temos tentado conseguir, de alguma maneira, essa participação, tentando juntar setores, tentando fazer seminários, fazer sessões públicas, para perceber, para captar quais são as preocupações, para captar quais são as ideias que surgem e como é que as pessoas olham para uma política nacional e como é que ela pode ser, de facto, implementada em termos do Pnepot. Mas quer isto dizer que eu acho que a sociedade precisa de ser acordada, precisa de ser alertada. Eu sei que ela está acordada, não é isso que eu quero dizer, não está a dormir. Eu acho que é até interessantíssimo a quantidade de redes que se criam. Há uma espécie de um movimento, se assim se pode dizer, dos cidadãos, da sociedade em geral, que se unem, que se criam redes, que têm opinião, que atuam perante determinadas circunstâncias. Mas eu acho que a administração deve levar isto muito a sério. E deve ter o cuidado de, quando faz um plano ou faz um programa, de conseguir captar, de facto, esse interesse do cidadão. Não é só pôr em discussão pública, é sobretudo criar condições para que ele participe. E se o cidadão não participa, é porque a administração também não esteve bem. Por isso, só para fazer as duas notas que eu quis dar até agora, só para resumir, porque às vezes posso não ter conseguido exprimir-me bem, é o manancial de informação que nós temos e é, de facto, a responsabilidade que a administração tem em captar a participação dos cidadãos, fazer com que eles participem. Se nós não tivermos um número aceitável de participações numa consulta pública, é porque nós é que não tivemos bem, não é porque o cidadão não quis participar. Houve aqui qualquer coisa que nós não fizemos bem feito. E eu acho que isso é uma mentalidade que tem que começar a prevalecer. Depois, por último, eu não sei quanto tempo é que tenho e não consigo muito bem controlar o que digo. Queria falar só sobre um bocadinho sobre o Pnepot e sobre a paisagem, também neste quadro de informação, no quadro de participação e no quadro do resultado, que ainda não temos a parte final feita, mas de qualquer maneira só para partilhar convosco. De facto, houve aqui uma coisa interessantíssima que foi chamar os setores ao processo. Nós tentámos criar este Pnepot a ser feito internamente no Ministério, tem uma equipa técnica onde estão os nossos colegas da CCDR, onde estão a Agência Portuguesa do Ambiente, o ICNF, o IMTT, porque faz parte do Ministério do Ambiente também, o IRU e a parte que são as entidades que, no fundo, e a DGT, que são as entidades que fazem este plano. Mas depois tem um conjunto de pontos focais. E esses pontos focais são entidades de um conjunto alargadíssimo de ministérios. Não vou aqui referir todos, porque vou esquecer de alguns, mas são todos os ministérios que foi entendido que tinham influência no território.
incluindo também as regiões autónomas da Madeira e dos Açores, porque sendo um programa nacional, aplica-se também às regiões autónomas. Por isso tem sido muito interessante ter este trabalho conjunto com os setores. E o que tem sido giro tem sido perguntar, pedir aos setores para eles territorializarem as políticas. Eles são capazes, nós falamos, por exemplo, com o Ministério da Justiça, falamos com o Ministério da Segurança Social, e são, quando nós perguntamos, então quais são as medidas que acham que é importante ter no PNPOT? E então, a nível nacional, por exemplo, no caso da Segurança Social, uma das coisas que nos disseram foi o rendimento mínimo de inserção, o salário mínimo. Nós temos, não, mas o que nós estamos aqui a falar mesmo é territorializar políticas, ou seja, pôr no território estas políticas, identificar no território especificidades que justifiquem medidas diferentes. Não é só georreferenciar as ações, mas é dizer, olhar para o país e dizer onde é que eu tenho que fazer medidas diferentes para conseguir ter aqui uma política nacional no âmbito da coesão territorial, que é aquilo que nós estamos a fazer, a tentar assegurar. E isto tem sido muito interessante, porque eu acho que tem havido um esforço dos setores nesse sentido, e eu acho que isso é muito louvável, e depois tem havido a preocupação de interligar políticas. E agora, para terminar, e chegando à paisagem, e eu não quero falar de paisagem porque eu não sei falar de paisagem, não tenho competências para falar de paisagem, de qualquer maneira, como? E da arquitetura, pode falar? Não, da arquitetura também ainda menos. De qualquer maneira, uma das coisas que eu acho que eu gostaria de deixar aqui a nota é que, de facto, a paisagem surge quase como um resultado de toda a aplicação das políticas no território. E isso foi evidente. E foi muito evidente com a agricultura, na forma como, do sinalizar de como a agricultura tem influência na paisagem que nós temos. Isto foi falado nas reuniões e é um aspecto que é referido no âmbito do plano, do PNPOT. E no fim do dia vamos ter uma medida específica para a paisagem. E essa medida, que neste momento está construída de uma forma também com paisagistas, com a ajuda de paisagistas, mas não foi começada por eles, portanto, quero dizer com certeza que no âmbito do processo de participação e no processo de consulta pública, muitos contributos podem ser recebidos e isso seria muito interessante porque esta medida para a paisagem tenta, de alguma forma, fazer esta união ou refletir o que é que as políticas dos vários setores têm como reflexo na paisagem. E passa a passar. Boa tarde. Eu pertenço à Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural e tive uma pequena provocação aqui da Teresa, logo inicial, mas depois também tive aqui também um elogio por parte da Ana, porque efetivamente uma das participações mais duras que nós temos tido, duras e difíceis, tem sido precisamente no PNPOT. E acho que foi uma excelente oportunidade para trabalharmos os setores. Só para terem uma ideia, nós tivemos, só para estudar indicadores, para poder termos uma representação territorial da agricultura, foram 8 reuniões setoriais, só reuniões setoriais, fora as reuniões no fundo, das reuniões dos pontos focais, e acho que se tem conseguido um bom trabalho, sendo que, com muitas discordâncias, naturalmente, mas é assim que se constroem as coisas, não é? Acho eu. Eu, quando me convidaram, e agradeço desde já na pessoa da Rosário, que foi quem nos convidou para estar presente, e acho que a agricultura e floresta são, efetivamente, 2 setores construtores de paisagem. Acho que aqui de manhã falou-se muito de arquitetura, muita arquitetura, aliás o livrinho que distribuem é sobretudo muita arquitetura, e eu até tinha preparado uma frase que era Lisboa é Lisboa e o resto é paisagem, não é? E vamos agora falar de paisagem, porque se calhar é isso que nos interessa, e então e o resto do país, não é? Depois dos meios urbanos tratados com imagem urbana, então e o resto? O que é que nós fazemos no resto? Aliás, como a Teresa disse, a agricultura já não é aquela agricultura de subsistência, em que as pessoas conheciam os sítios, utilizavam os materiais que tinham mais à mão e conseguiam fazer uma paisagem harmoniosa, porque também não tinham meios de intervenção,
que lhe pudessem, de certa forma, ir contra o relevo existente, ir contra um conjunto de recursos naturais e de acidentes naturais que estavam implícitos na sua localização. Hoje em dia a agricultura é um setor que eu diria quase industrial, não é? Temos problemas bastante graves, porque a qualquer momento e em poucas semanas nós conseguimos fazer uma terraplanagem em determinadas áreas. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de situações como no Parque Natural da Costa Vicentina, onde temos bastantes problemas, e de repente uma paisagem que até é uma paisagem natural, classificada, etc., passa a uma área completamente coberta de estufas, ou de vinha, como falou a Teresa, aqui nas encostas do Douro, e do Tâmega também, e portanto, assim de repente, sem licenciamento, porque estas áreas, portanto, a agricultura não tem propriamente um licenciamento, a não ser as construções, e em algumas áreas, e muito rapidamente nós mudamos as coisas completamente, sem nos apercebermos, e muito rapidamente. Como é que, de certa forma, e sabemos nós que os agricultores, com alguns com quem eu tenho trabalhado, têm vontade de fazer paisagem, têm vontade de preservar recursos. Nem todos, porque muitos dos agricultores já não são agricultores, quer dizer, são donos de empresas multinacionais que também têm investimentos na agricultura, que é um bocadinho diferente do de ser-se agricultor, ter terra, ter propriedade. Mas existem efetivamente muitos agricultores que estão ligados aos sítios, que querem contribuir para a identidade dos locais e que pretendem continuar a fazer paisagem. E que podem dar um contributo extraordinário nesse âmbito. Agora, como? Eu penso que aqui à tarde o que nós estávamos a pensar e queríamos falar era, sobretudo, como é que vamos fazer isto? Porque os instrumentos territoriais existem imensos, uns sobre os outros, até com alguma incompreensão das próprias pessoas, que não percebem porque é que nesta zona eu posso fazer isto, na outra não posso. Quer dizer, são demasiado técnicos, as pessoas muitas vezes não têm a apreensão do que é que está em presença. E então eu digo uma palavra, que é PAC, que é a Política Agrícola Comum. A Política Agrícola Comum é extremamente setorial. E, portanto, seja ela dedicada à floresta, seja ela dedicada à agricultura, e, portanto, nesse âmbito é praticamente impossível nós construirmos uma paisagem com os outros setores, quer dizer, e conciliar os diversos agentes no território. E porquê? Ora, se nós temos ajudas ao milho, ora, se temos ajudas ao girassol, ou se o que está a dar são frutos vermelhos, naturalmente eu como agricultor vou fazer frutos vermelhos, ou vou fazer girassol, ou vou fazer outra cultura qualquer, e com consequências que, a nível do território, pode ter consequências muito graves em áreas gigantescas, que muitos de nós, se calhar aqui na zona norte do país, nem temos tanta consciência, mas se formos para o sul, não sei se tiveram a oportunidade, por exemplo, de passar na zona de Alqueva há algum tempo, e a paisagem que nós estávamos habituados a... Não quer dizer que a paisagem seja tabu, ou que seja uma área estanque. Não é estanque, mas tem que cumprir requisitos, tem que preservar os recursos naturais, e temos que jogar, sobretudo, com o solo e com a água, que são dois componentes fundamentais para o que quer que se faça ou para o que quer que se venha a desenvolver dentro de uma determinada área. E, portanto, as áreas muito rapidamente se transformam e quase que não temos capacidade, andamos atrás do prejuízo, se assim se pode dizer. Portanto, eu acho que cada vez mais, e apelo também aqui um bocadinho ao PNPOT, acho que também pode dar um contributo nesse âmbito, que é a PAC tem que ser mais territorializada. Ou seja, as medidas que têm a ver com a agricultura e com a floresta não têm que construir só setor, têm que construir territórios, têm que ser integrada com todos os outros componentes desse próprio território.
Eu sei que existem diversas ajudas e existem diversos financiamentos que têm a ver com a manutenção de determinado tipo de culturas, com a manutenção de determinado tipo de territórios, com a valorização de determinados produtos ou raças autóctones, mas não é suficiente. Isso não é suficiente. Porque os grandes fundos estruturais vão fundamentalmente para os setores. E se eu for, por exemplo, um produtor florestal e que consigo uma verba de financiamento para plantar 200 hectares, imaginemos, de eucalipto, ou 200 hectares de sobreiral, ou outra espécie qualquer, quer dizer, eu estou a contribuir definitivamente para aquela paisagem. E quem é que me proíbe, entre aspas, de o fazer? Ninguém. Agora, o que era interessante e exercício que se deveria fazer era que em determinadas zonas, e aqui ressalto os diversos estudos que foram feitos a nível do âmbito da identificação de paisagens, com o caso que se for falar de manhã pela Rosário, em que professores meus, por exemplo, que tanto contribuíram para essa identificação, o caso do Alexandre Cancela de Abreu, da Margarida, tantas outras pessoas contribuíram e que lutaram muito. Aliás, a CCDR tem sido efetivamente uma das grandes lanças do ordenamento do território, e eu lanço o desafio, vamos falar no PNPOT que os meus diretores não me ouçam, está bem? Isto aqui é entre nós. Vamos falar da territorialização da PAC. Ou seja, vamos falar de territórios e não de financiamentos a setores. E então aí, se calhar, temos oportunidade para ter uma política de paisagem, para ter uma paisagem de qualidade. E como dizia de manhã um representante, penso, da Câmara de Montalegre, mas então porquê? Porquê é que ninguém vem para cá? Porquê é que não me deixam fazer um armazém agrícola? Eu acho que temos que pensar nisso tudo. Temos que pensar nisso tudo, temos que pensar nos territórios, e a partir desses territórios e das valências e dos valores que lá estão, então sim, construímos as políticas agrícolas que queremos e as políticas florestais. E, a nível do espaço rural, então poderemos, eventualmente, pensar um espaço rural de qualidade, não só para o turismo, porque o turismo é realmente um setor extremamente interessante, com uma mais-valia, com uma valorização adicional aos territórios, mas os territórios e as pessoas não podem viver só do turismo. Tem que ter valia económica, tem que acrescentar valor. E lance esse desafio, mas peço à Ana que não diga que fui eu que disse. Está bem? Obrigada a todos. Não sei se já passei o tempo, mas a Teresa disse que me ia bater se eu passasse o tempo. Então vamos ouvir a arquiteta Lina Picão. Boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite em nome do Turismo de Portugal para estar aqui e também em meu nome como arquiteta. Queria dizer que eu estou a olhar para o telemóvel, mas não é para ler mensagens, é porque tenho aqui umas notas que durante a manhã fui tomando, porque o turismo de vez em quando é falado, e eu tenho aqui algumas respostas, e então é por isso que olho. Antes de mais, queria manifestar o interesse e a relevância desta reflexão acerca da Política Nacional de Arquitetura e Paisagem do ponto de vista do setor do turismo, que considera esta uma política da maior relevância. Sublinhar que o turismo é um setor transversal e dependente em termos de interesses e preocupações em relação a todos os outros setores, como ouvimos agora falar da agricultura, é um exemplo, e a tudo o que contribui para melhorar a vida do homem. Por isso tem uma relação direta com todas as linhas orientadoras e com os próprios objetivos desta política. Eu fiz hoje o exercício, até quando vinha no comboio, se conseguia elencar alguns dos objetivos mais importantes para o setor do turismo, mas não consigo, porque eles são todos igualmente importantes. Exatamente porque o turismo, tal como a paisagem, são dois conceitos muito transversais. E, portanto, se nós pensarmos que, por exemplo, a agricultura pode continuar a funcionar numa paisagem que esteja degradada em termos de ambiente, pode ter um desempenho de qualidade em termos do seu negócio, daquilo que é a sua função, e pode, portanto, continuar a funcionar,
mesmo com alguma insatisfação, porque eu acho que ninguém trabalha bem ou vive bem numa paisagem que não está bem, o turismo não consegue, o turismo não vive sem esse ambiente tal como a paisagem. E por isso eu costumo dizer que uma cidade, ou um espaço, ou um país que é bom para os seus habitantes, é bom para o turismo. E é esse o turismo que nós queremos e que hoje defendemos. Porque quando uma cidade deixa de ser boa para as pessoas que lá vivem, não é boa para o turismo. Não, pelo menos para aquele turismo que nós queremos. Portanto, é muito importante pensarmos no espaço em relação ao turismo como pensamos em relação à paisagem. O turismo tinha um plano nacional, um plano estratégico nacional de turismo, que era conhecido pelo PENT, agora tem uma estratégia 2027, mas eu acho que quando precisar ter outro plano, podemos quase pegar neste plano, mudar-lhe algumas palavrinhas e ele serve precisamente para fazer uma política outra vez nacional para o turismo. E, portanto, até já temos o trabalho adiantado. Uma das coisas que hoje de manhã também se falou, a certa altura, que o turismo estragou o Algarve, é assim, o turismo não estragou o Algarve. Porque o turismo não é um extraterrestre que aterrou numa arriba, autoconstruiu-se, auto-instalou-se e depois começou a convidar outros extraterrestres, outros membros para o visitarem. Quem estragou algumas zonas fomos nós pessoas, não foi o turismo. Portanto, fomos nós promotores, nós investidores, nós administração central, nós câmaras, nós arquitetos, nós não arquitetos, infelizmente, esperamos não voltar a esse tempo, nós arquitetos que devíamos ter feito e que não fizemos. Portanto, não foi o turismo em si. Isto aplica-se a qualquer setor, quando nós dizemos que o turismo estragou qualquer coisa, ou que a indústria estragou, ou que a agricultura estragou, quer dizer, não é o setor em si que estragou, é aquilo que nós permitimos que o setor fizesse. Em relação ao turismo é exatamente essa a questão. Inclusive, hoje já se falou um bocadinho do PNPOT, e eu não quero voltar a falar muito nesse aspecto, mas também o PNPOT expressa igualmente esta necessidade transversal de defender a qualidade arquitetónica e a proteção e a valorização das paisagens como fatores fundamentais para a promoção e a melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes. E isto aplica-se exatamente ao turismo. A atual estratégia do Turismo 2027 já tem como meta a valorização do território natural, do território construído e dos seus habitantes. E é engraçado que esta estratégia, quando fala nesta valorização, nem fala no turismo, porque se tudo o resto for valorizado, o turismo automaticamente é valorizado. Fala em território natural, em território construído e fala nos seus habitantes. Porque o turismo também não pode ser pensado em algo que se vai instalar num cenário que já existe. O turismo faz parte integrante da vida desses locais e, portanto, não é algo que está num cenário, é algo integrante desse conjunto e é algo integrante da paisagem, que é hoje o que nos traz aqui. Só assim é que podemos estar a falar em turismo sustentável e no turismo que desejamos. Se temos maus exemplos, temos péssimos, temos maus exemplos, mas também temos bons e temos ótimos. E também sabemos que o turismo é um desafio e uma alavanca, porque também temos situações em que estão já elas degradadas e o turismo, pelo seu valor acrescentado que pode trazer e hoje, especialmente, que atravessamos momentos de rentabilidade económica muito significativos no setor do turismo, também a atividade turística pode ser entendida como um desafio e uma alavanca também para melhorar e para vir corrigir ou valorizar algumas situações que se considerem que realmente precisam. Exatamente, a Estratégia 2027 define como ativo estratégico e qualificador todos os exemplos que acrescem valor ao território. Exatamente, o turismo é convidarmos as pessoas a virem, como nós convidamos para a nossa casa. Isso é o que nós hoje entendemos como turismo, é o ato das pessoas virem. Quando nós temos uma paisagem
como nós temos, nós próprios temos orgulho em a mostrar, como quando convidamos alguém à nossa casa, ou fizemos obras, fazemos uma festa para a inauguração, temos algo a valorizar e queremos mostrar. O turismo, no fundo, é isso, e, portanto, nós também devemos ter orgulho em que haja quem quer usufruir da nossa paisagem. No sentido, e sempre presente, que a identidade dos locais é o sucesso do turismo. Em relação agora a um bocadinho isto, e não sei se ainda tenho uns minutinhos, tenho? Tenho. Então, dou até um exemplo de um projeto que o turismo agora está muito empenhado. Eu penso que ainda não está cá a arquiteta Paula Silva, que é a nossa parceira da Direção-Geral do Património Cultural, neste projeto, que é o projeto Revive, e que é precisamente um projeto que pretende recuperar, portanto, imóveis classificados, estou a falar de monumentos nacionais e imóveis de interesse público, que estão devolutos e degradados, e, portanto, que são um elemento na paisagem que precisa de ser repensado, e estamos a trabalhar em parceria, porque acho que é hoje assim que devemos trabalhar, com a cultura, com os municípios, com a Direção-Geral de Tesouro e Finanças, que é a dona que é a dona da chave, tem a chave dos imóveis, e, portanto, a tentar-se fazer projetos integrados para a recuperação desses espaços, porque, lá está, são espaços na paisagem que precisam de ser tratados e são espaços em que o turismo funciona como alavanca de valorização desses territórios. E numa perspectiva aqui, não na capital ou nas grandes cidades, mas com uma preocupação de ter o território, aliás, temos um nos Açores, na Horta, de ter o território nacional coberto com este projeto, que neste momento tem 33 imóveis, e este é um bom exemplo que eu penso que eu gostava hoje de aqui dar, também de como é que o turismo pode ser uma alavanca para a valorização da paisagem. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite que foi feito ao arquiteto paisagista Rui Monteiro, que com muita pena não pode estar aqui convosco por motivos de força maior, mas fez questão que os Açores marcassem presença nesta primeira conferência. E pedi-me para vir em sua representação. Eu não sou arquiteta paisagista, sou geógrafa, mas tenho trabalhado ao longo dos anos em ordenamento do território, aliado sempre às questões da paisagem, porque tive a felicidade, quando saí da faculdade, de regressar aos Açores e ter como chefe exatamente um arquiteto paisagista, e portanto tem sido uma temática que tenho trabalhado ao longo dos anos e que tenho muito gosto. Portanto, é com grande gosto e que agradeço à arquiteta Rosário o convite que nos fez para estar aqui a debater estes temas. E de facto a paisagem para nós é um tema que está na moda, não é? Agora, quando se ouve falar dos Açores, todos nós pensamos nas paisagens. Mas, de facto, esta questão da paisagem como elemento essencial na política do ordenamento do território nos Açores não começou agora. Já há uns anos que temos vindo a fazer e desenvolver alguns trabalhos nessa área. Recordo-me, por exemplo, no ano 2000, em que foi criada a Secretaria Regional do Ambiente, ou seja, o ambiente aparece como pela primeira vez numa secretaria sozinho, normalmente estava ou com as florestas, ou com a agricultura, ou com o mar, e apareceu numa secretaria sozinho. Isto, de facto, foi um impulso grande e onde as questões da paisagem começaram a assumir um significado muito, muito especial. E começamos desde logo com o desenvolvimento de um estudo feito pela Universidade de Évora, aqui com a professora Rosário, professora Cancela de Abreu, o estudo de caracterização e identificação das paisagens dos Açores, à semelhança do que foi feito para o território continental. E, portanto, estas questões da paisagem, também sempre associadas à política de ordenamento do território, são cada vez mais importantes e, no último governo, com a criação da Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, esta questão da paisagem passa a estar muito aliada ao turismo. E é este o nosso grande desafio, que é
por um lado, impulsionarmos, não é, a nossa economia através do turismo, mas não podemos estragar o principal recurso, que é a paisagem. E, portanto, isto tem sido um desafio e que está na ordem do dia. Trouxe aqui alguns números para muito rapidamente vos transmitir. O crescimento do turismo foi bastante significativo nos últimos anos, com a liberalização do espaço aéreo em 2015, e posso-vos só dar aqui uns números, que em 2010, só em dormidas, a região registrou um total de 1.152.000 dormidas. Em 2015 passou para 1.548.000 e em 2017 já vamos nos 2.377.000. Isto para uma região como os Açores são números muito significativos. E o que eu quero dizer com isto é que, e digo isto muitas vezes aos meus colegas e falamos amplamente sobre isso, temos que ter muito juízo, muito cuidado naquilo que agora vamos fazer. Ou seja, nós queremos o turismo, já estamos a sentir o impacto positivo do turismo a nível económico, mas agora temos que preservar as nossas paisagens e não é torná-las intocáveis, é vivenciá-las, mas vivenciá-las com regras e, portanto, e como é que fazemos isso? É através do ordenamento do território, através dos nossos instrumentos de gestão territorial ou outros instrumentos de planeamento. O Governo, ao longo dos anos, o Governo Regional dos Açores tem feito um conjunto de iniciativas, criou uma rede de áreas protegidas dos Açores em 2007, criou para todas as ilhas da região uma estrutura que nós chamamos os Parques Naturais de Ilha, exatamente que permite a gestão do território e da paisagem de cada uma das ilhas. Neste momento estamos a elaborar regulamentação para essas áreas protegidas. Há uns anos atrás, há poucos anos, não sei se conhecem o Ilhéu de Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel. Antigamente era só apanhar o barco e ir ao ilhéu. Hoje em dia há uma capacidade máxima definida. Portanto, são 400 pessoas por dia na época alta, portanto, de maio a setembro. No resto do ano também não está, o ilhéu não está acessível. Isto ao início para os locais foi, como é, toda a vida fui ao ilhéu, era só apanhar o barco, como é, agora se calhar já não posso ir, já atingi o número de pessoas. Mas hoje em dia nós próprios já nos habituamos que tem que ser assim. E, de facto, tem que se estudar as capacidades de carga, tem que se definir essas capacidades de carga para os diversos locais. E, portanto, as pessoas já se começam, e estou aqui a falar na população dos Açores, já começam a aceitar isso como inevitabilidade. Portanto, tem que se criar essas capacidades de cargas, tem que se definir regras. E a mesma coisa para todas as atividades de recreio e lazer. A gente pode desfrutar das nossas lagoas, podemos fazer windsurf, fazer paddle, andar de canoa, mas não podemos utilizar barcos a motor. Há um conjunto de regras, portanto, permite-nos desfrutar das paisagens, mas com regras. Estão a ser elaborados planos de gestão para essas áreas protegidas, planos de ação para as reservas da biosfera. Temos Graciosa, Flores, Curvo e São Jorge como reserva da biosfera e que estão a ser desenvolvidos planos de ação, e também temos uma rede de centros de interpretação ambiental e que valorizam exatamente estas questões da paisagem também em todas as ilhas. E também temos vindo a fazer um conjunto de trabalhos ao nível da criação e da manutenção dos trilhos dentro dessas áreas protegidas. Falando agora muito rapidamente da PNAP, só tinha aqui uma pequena sugestão, porque penso que a maioria das coisas já foram ditas e com as quais concordo. Ao nível do Conselho Consultivo, e nós na altura, e estou a olhar para a arquiteta Rosário, porque falou-se nisso na altura, no âmbito da participação pública da PNAP, dos Açores, de facto, poderem participar na implementação. Nós tínhamos todo o interesse e acho que faz todo o sentido, porque temos especificidades e acho que devíamos participar nesse Conselho Consultivo. E o mesmo se diz relativamente à rede de parceiros, que prevê não é, as regiões autónomas participarem. Relativamente à abordagem da paisagem nos nossos instrumentos de planeamento, pois nós temos um regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial específico da região,
que vai ter que ser revisto, já estamos em início de trabalhos neste âmbito, porque tem que se adaptar à nova lei de bases. Vocês aqui no continente já têm o vosso regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial aprovado, nós agora vamos trabalhar na sua revisão. E obviamente as questões da paisagem assumem aqui particular importância, e da mesma maneira que estamos a pensar em incluir as questões da reserva ecológica, dos riscos, também queremos incluir as questões da paisagem no nosso sistema de gestão territorial. Queremos continuar, e isto é uma especificidade da região, a que os planos especiais de ordenamento do território, que agora passaram a ser designados de programas, mas que continuem a ser vinculativos dos particulares. E isto para nós é uma questão fundamental, porque nós só temos os dois âmbitos de atuação, o regional, que é diferente do vosso regional, temos o regional e o municipal. E de facto achamos que estas questões de preservação da paisagem, do litoral, das lagoas, das áreas protegidas, de facto tem que continuar sob a alçada do Governo, deve continuar, e para não perdermos mão nisso, gostaríamos que esses planos se mantivessem vinculativos dos particulares. O nosso Plano Regional de Ordenamento do Território dos Açores também dá especial destaque às questões das paisagens. Para quem não sabe, temos 10 planos de ordenamento da orla costeira, um para cada ilha, sendo que a ilha de São Miguel tem 2. Temos 5 planos de ordenamentos de bacias hidrográficas de lagoas, que corresponde aos vossos planos de albufeiras de águas públicas, e temos um plano de ordenamento de paisagem protegida, da Vinha da Ilha do Pico. E todos estes planos, obviamente, têm como principal objetivo a salvaguarda dos recursos e dos valores naturais e da paisagem. Portanto, são questões que estão presentes em todos os nossos instrumentos de gestão territorial. Recentemente iniciamos a revisão do plano de ordenamento turístico da região e, pelas razões que aqui falei, de facto a paisagem também é uma questão muito importante a ser tratada. Queria só, para terminar, dar nota de mais alguns trabalhos que a região tem desenvolvido nesse âmbito, para além do estudo das paisagens que foi feito em 2000 pela Universidade de Évora. Uns anos mais tarde sentimos a necessidade de tornar aquele estudo mais apelativo para um público mais vasto, portanto um bocadinho menos técnico, e divulgamos e publicamos o livro das paisagens dos Açores com base no estudo que a Universidade de Évora tinha feito. Em 2011 foi desenvolvido o Sistema de Informação e Apoio à Gestão das Paisagens dos Açores, que teve como base o trabalho já desenvolvido até à altura e também o cumprimento da Convenção Europeia da Paisagem, e depois, mais recentemente, elaborou-se, fez-se uma proposta, em 2016, uma proposta de resolução para a aprovação das orientações da gestão da paisagem dos Açores. Realmente ainda está para nível superior. Quero acreditar também apanhou um período de transição com a criação do novo governo, mas estou em crer que mais dia menos dia esse documento será aprovado. Temos também, e convidava-vos a ver se algum dia tiverem a oportunidade, o portal do ordenamento do território dos Açores, em 2015 pusemos disponível ao cidadão, e que trata temas como o ordenamento do território, o urbanismo, e lá está, tem um separador dedicado à paisagem, onde temos o estudo das paisagens, o livro, os trabalhos que temos desenvolvido, e a nossa intenção agora pegar no tal sistema de informação e apoio à gestão da paisagem e torná-lo de uma forma mais interativa, onde o cidadão possa ir de uma forma interativa numa plataforma, ir pesquisar as unidades de paisagem, elementos singulares, os pontos panorâmicos, mas sempre de uma forma interativa e mais apelativa. Temos também, foi assinado em 2016 o Observatório da Paisagem da Macaronésia, portanto entre o Governo Regional dos Açores, o Governo Regional da Madeira e as Canárias. Isto ainda está numa fase muito embrionária, mas estou convicta e sou uma pessoa positiva, acho que isto vai dar frutos e acho que há trabalhos muito interessantes que se podem desenvolver ao nível das paisagens destas três regiões da Macaronésia.
Também não queria deixar de falar, enfim, um trabalho um bocadinho diferente, mas tem a ver com paisagem urbana, com o espaço público, que tem características culturais, e que foi um livro que foi publicado também em 2005, mais ou menos na mesma altura do livro das paisagens dos Açores, e que é A Praça em Portugal, Inventário do Espaço Público. Foi também feito para o continente e temos também uma parte dedicada aos Açores. Portanto, temos vindo a desenvolver alguns trabalhos nessa área. Não somos muitos, somos um corpo técnico reduzido, mas é engraçado que neste corpo técnico reduzido temos 3 arquitetos paisagistas. Portanto, é bom, é uma grande mais-valia, e por isso as paisagens estão sempre, desde que trabalho na Secretaria do Ambiente, desde 2001, de facto, somos sempre acompanhados pelo trabalho dos paisagistas. É de facto um gosto e uma mais-valia para estas questões e para estas políticas de ordenamento do território. Sim, boa tarde. Nesta parte da tarde tem-se falado mais de paisagem, talvez de manhã tem-se falado mais de arquitetura. Esta política nacional, que em boa hora de facto mereceu um acordo em 2015, junto às duas áreas, portanto, junto à arquitetura com a paisagem. Estava previsto falar também que o meu colega João Carlos dos Santos, que acho que ainda não chegou, pelo menos disse que vinha, talvez ainda venha, depois possa participar depois a seguir no debate. E enfim, agora nesta sessão, nesta mesa redonda, como reparam, eu estou aqui em minoria, mas pela arquitetura e pelo género, mas a questão de organizar estas coisas tem estas vantagens. Portanto, dois arquitetos e faltam não se pode fechar. Portanto, sinto-me muito bem acompanhado. De qualquer modo, queria deixar uma nota que, de facto, hoje não é um dia muito positivo para a arquitetura, devido a uma resolução, enfim, uma aprovação de uma lei, pelos vistos, na Assembleia da República em Lisboa. De qualquer modo, às vezes estes dias que servem, enfim, com uma certa mágoa, que podemos dizer que aceitamos, ou que, enfim, temos que tentar gerir aquilo que está a passar. São também dias em que também, por coincidência, foi marcado aqui este encontro, e que, de facto, também são dias em que se pode fazer uma transição, e também este dia seria mais triste ainda, talvez, se não estivéssemos aqui juntos, pelo menos aqueles que cá estamos, e que podemos, enfim, conviver uns com os outros e ver que há algum alento que podemos dar à nossa área, apesar de alguns problemas que sempre encontramos. Bom, depois deste pequeno, breve reparo de circunstância, que, enfim, também não queria deixar de dizer, e por isso faltou um colega meu de manhã, como já vos foi dito, mas tendo presente, enfim, este cenário já de encerramento, quase da conferência, antes do debate, ainda assim, queria deixar-vos, de facto, algumas notas de como a Ordem dos Arquitetos está a encarar este processo, que é um processo que já vem de trás, e considerando, claro, o interesse e a mais-valia que pode ter esta implementação da PNAP. Como sabem, a PNAP tem 5 objetivos, integra na Comissão de Acompanhamento 4 entidades, e está aberta, de facto, a uma rede de parceiros que necessita para ser implementada, e eventualmente, um conselho consultivo, e que estamos neste momento com esta publicação que hoje tem entre mãos, com esta conferência, damos de facto aqui algum alento, que teremos com certeza ainda tempo, ao longo de 2018 e depois também no próximo ano, 2019, fazer também uma série de ações que acho que vão torná-la mais visível, mais participada, mais pública, mais sentida pelos organismos que de facto também nos podem ajudar a implementar. Queria chamar a atenção, dentro destes 5 objetivos, de algumas ações que a Ordem dos Arquitetos tem desenvolvido recentemente, passando, por exemplo, por situações daquilo que podemos designar de resposta às emergências. A resposta às emergências que aconteceram em Portugal, infelizmente, no ano passado, foram objeto de alguma atenção por parte da Ordem dos Arquitetos, e estamos, de facto, a trabalhar, por exemplo, com a Associação dos Arquitetos Paisagistas,
a procurar dar alguma resposta técnica e com qualidade às solicitações que a administração venha a ter e que as populações também precisam. Digo isto porque, de facto, estas duas áreas são áreas de trabalho com algum acréscimo de valor à construção desqualificada, digamos assim. Ou às vezes as certas pressas que tornam que estes processos de recuperação de áreas afetadas pelos incêndios, por exemplo, possam não estar a ser devidamente acauteladas, muito embora compreendendo a urgência das populações, do ponto de vista técnico, merece alguma atenção a maneira como devemos, enfim, dar resposta a isso, e nesse nível há várias situações que mesmo com a Associação dos Arquitetos Paisagistas estamos a procurar, enfim, de algum modo participar e corrigir e dar o nosso contributo. Há também um trabalho de normalização daquilo que é o trabalho dos arquitetos e dos arquitetos paisagistas na maneira como participamos, como elaboramos os planos de ordenamento do território. Como sabem, os instrumentos de gestão territorial são elaborados por equipas várias, por vezes dentro da administração, por vezes em equipas de consultoria, e os arquitetos e os arquitetos paisagistas participam sempre, e nessa atenção de qualidade que devemos dar, estamos também em conjunto com a Associação dos Arquitetos Paisagistas a elaborar um trabalho de normalização de boas práticas para que, de alguma forma, possamos também contribuir a que esses processos de elaboração de planos e, em sequência, a sua gestão possa ter conteúdos técnicos de facto apropriados e dando mais uma vez sinal às boas práticas. Também neste nível há aqui uma ligação, por exemplo, à Política Nacional ao Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território e às diretrizes que vão ser feitas para os IGTs. Portanto, há um capítulo final do PNPOT que vai também atender um pouco às diretrizes para, designadamente, por exemplo, os PMOTs, que são aqueles que afetam mais o território, que afetam mais, enfim, a nível prático, a qualidade de vida das pessoas ao nível local. Há também uns aspectos ligados à comunicação, que é também um dos objetivos da PNAP. Isso temos vindo a trabalhar já há algum tempo, e muitos de vocês devem ter tido acesso e terem ouvido um programa que começámos há pouco tempo com a TSF, uma parceria que todas as semanas há 3 minutos dedicados à arquitetura, todos os meses há um debate sobre arquitetura, e é também uma aprendizagem que devemos fazer de um lado e do outro. Portanto, nós arquitetos de comunicação, e é uma aprendizagem para chegar ao cidadão comum. É de facto, por vezes ainda se nota de facto que as pessoas não têm percepção exatamente do que é que faz um arquiteto, de qual é a sua importância, e este trabalho que já temos vindo a fazer há uns meses tem sido um contributo para isso importante. Este mês, precisamente, dedicámos algumas sessões com alguns conteúdos mais ligados à PNAP, e ainda segue até ao final do mês, onde teremos depois um debate na última sexta-feira deste mês. Portanto, convido-vos todos a estarem atentos. É também um conteúdo que está disponível através do nosso site e através de uma ligação à TSF. Portanto, para quem não ouviu, pode de qualquer forma ouvir todos os programas para aí desde novembro, dezembro, quando começaram. Um pouco também relacionado com isto está a temática da educação. A educação também vai ser uma área de trabalho da PNAP. A educação para os mais jovens, para que as gerações vindouras tenham mais consciência da importância que tem o território, da importância que tem a qualidade urbana e da importância, claro, que tem a paisagem. Portanto, os mais novos, gerações que aí vêm, temos que também olhar para os seus conteúdos, para aquilo que é ensinado no ensino básico e no ensino secundário, e é uma das áreas que, com certeza, todos estamos interessados, todos os parceiros envolvidos na PNAP, estamos interessados também em fomentar. Também um pouco ligado a isto, à cultura territorial, é possível, digamos, também em trabalho em acordo com a DGPC, procurarmos valorizar muito a rede dos ofícios da arquitetura popular. A arquitetura popular caracteriza muito o nosso território. A Ordem dos Arquitetos também foi pioneira, nos anos 60, a lançar esse grande trabalho da arquitetura popular em Portugal, e creio que também devemos deixar às gerações vindouras
um maior conhecimento daqueles ofícios que devem se manter para manter a qualidade do território, das pedras, das madeiras, dos acabamentos, enfim, dos materiais que devem continuar a ser utilizados em cada região para caracterizar também a nossa arquitetura. Por último, falar também no último objetivo, que é mais ligado à internacionalização e à economia. Nós somos um país que tem sido reconhecido pela qualidade da sua arquitetura e nesse sentido há uma área de trabalho também interessante que próprios também colegas da Associação dos Arquitetos Paisagistas nos podem ajudar também a implementar. Às vezes é mais difícil exportar, enfim, certas coisas ligadas à paisagem, mas os métodos de trabalho, enfim, a forma como pensamos e organizamos os processos de trabalho que levam, por vezes, a resultados felizes no nosso país, também tem alguns efeitos lá fora. E, portanto, estou eu próprio também numa rede de internacionalização do Conselho de Arquitetos da Europa e naquilo que é, digamos, um modo de fazer uma certa cultura arquitetónica europeia, apesar de tudo, é mais ou menos reconhecida com uma certa qualidade, sendo, sei lá, o continente mais com história, eventualmente, que também pode contribuir a certo ponto, e com a sua, desde que tenha disponibilidade para isso, com a sua diplomacia, para trabalhar também lá fora. Claro que devemos, nesse sentido, se estamos a exportar algum conhecimento, devemos também utilizar o melhor conhecimento cá. E, portanto, também saúdo também as palavras aqui da colega Leonor Picão, de que, de facto, temos o nosso território a preservar, é aquilo que nos pode desenvolver e, portanto, temos que estar muito atentos a isso, também como disse ali a doutora Melania Rocha. E nada mais, deixar-vos estas notas de que, de facto, são trabalhos em curso, que se inserem um pouco nesta política de arquitetura e paisagem e que também agradecemos toda a vossa participação e qualquer questão que queiram colocar. Obrigado. Muito obrigada a todos. Eu vou começar por agradecer o fantástico cumprimento dos tempos pelos 5 membros deste painel. Vamos, enfim, abrir aqui, enfim, temos ainda cerca de 40 minutos, certo, Rosário? Temos ainda 40 minutos para prosseguir com o nosso trabalho, parece-me, ou até se calhar um bocadinho mais, mas, como repararam, as primeiras intervenções do painel têm em comum uma tomada de consciência de que o trabalho setorial não é de facto o caminho, mas sim o diálogo entre os setores. Enfim, parece que passa aqui, são pessoas que estão ligadas à elaboração do PNPOT, como deu para parecer, e, portanto, parece que há uma certa esperança neste documento. Eu acho que isso é particularmente interessante, eu própria fiquei com alguma expectativa. Estes documentos são sempre uma circunstância, como sabemos, mas acho que há uma forma, isso ficou aqui, parece que houve um esforço, ou que está por trás de um esforço de quebrar aquela visão mais setorial a que se calhar estamos habituados. Manuel Tavares insistiu muito, não é? A política agrícola, enfim, de facto, nesta visão muito setorial da agricultura, da floresta, e uma política agrícola comum, não uma política agrícola nacional. Veremos agora ir bem mais longe nisso. Enfim, interessante, enfim, só agora que o Sr. Arquiteto é que trouxe, digamos assim, o cenário do fogo, não é? Mas de uma forma também muito subtil, mas, enfim, tudo isto se cruza no fundo. O turismo, claramente uma tomada de consciência da transversalidade do setor e da dependência dos outros setores, não é? Enfim, e depois aqui uma visão, enfim, dos Açores, assim, sempre mais global. Eu não gostava de deixar de dizer à Melania Rocha que é muito difícil compreendermos e estudarmos a paisagem sem o contributo dos geógrafos, portanto, gosto de saber que aprendo com os arquitetos paisagistas, mas tenho a certeza que os arquitetos paisagistas também aprendem com os geógrafos. Muito obrigada, Sr. Arquiteto, aqui pela palavra da casa, digamos, hoje representa aqui a casa também, e de pôr a tónica na questão da comunicação e também da pedagogia e da educação. De facto, nós estamos num momento em que temos que rever os conteúdos dos nossos programas educativos.
o acesso à informação, que aliás a Ana Seixas nos falou aqui no princípio. Hoje, a forma como nós acessamos à informação é completamente diferente em relação àquela que a maioria dos presentes aqui nesta sala teve acesso. Portanto, é uma revolução tremenda a que nós assistimos eu parece-me que esta pedagogia não é só para os mais jovens, mas é de facto para todos nós, porque estamos confrontados com a necessidade de ser muito mais atentos, de ser muito mais humildes do que fomos até agora e de realmente ouvirmos o que cada um tem para dizer. Portanto, eu acho que foi muito rico em contributos, pois passou aqui uma ideia de uma necessidade de uma cultura territorial, eu dizia, tem razão, teve mais presente a paisagem do que a arquitetura, podíamos discutir porquê, e enfim, mas pronto, enfim, podemos discutir porquê, também podíamos discutir o... Hã? Ora, aí está. Então, temos uma política nacional da arquitetura e da paisagem. E temos aqui um conselho constituído pela Direção-Geral do Território, pela DGPC, a Ordem dos Arquitetos e da APAP. Enfim, se calhar estamos aqui a faltar algumas pessoas importantes para construir esta política nacional da paisagem nestes órgãos dou-lhe um recado à Ana. Enfim, já disse muitas vezes à Rosário, portanto a Rosário não tem nada de novo, nem o Jorge, enfim. Mas, portanto, eu acho que estamos aqui em condições excelentes de partilharmos um pouco experiências, de ouvirmos a assistência, ou eu perguntava primeiro ao painel se queriam comentar de parte a parte ou acrescentar alguma coisa em relação àquilo que disseram. Queremos passar a palavra para a assistência. Então, alguém que vai começar com as perguntas. Há um microfone na sala, pode ir ali ao fundo, está ali atrás da coluna. Agradecia que as pessoas se apresentassem. Já agora, como estamos numa sessão em que estamos aqui a representar entidades, seguramente estão aqui por vós próprios, mas não deixem também de dizer, no caso de assim ser, estarem a representar uma entidade, nos indicarem, que isso ajuda-nos a compreender a vossa questão. Muito obrigada. Está ligado? Agora está. Boa tarde. O meu nome é Xana Campos, eu sou sócia do Pedro Gadanho, temos um ateliê de arquitetura, uma prática pequena, basicamente fazemos recuperação, apesar do meu marido ter uma carreira que é diretor do MAT, pronto, enfim, tem a sua vida, mas temos uma pequena prática e, entretanto, eu estou a ser convidada informalmente para umas sessões de peritos na estrutura de admissão de prevenção e risco de prevenção de incêndios rurais, por várias razões, entre elas ter pedido uma amiga nos incêndios, pedi ajuda à pessoa especialista, fui assistir à tese dele de dissertação em julho, critiquei a tese dele, disse que havia coisas a fazer pelos arquitetos porque era muito árida, era uma alteração à paisagem bastante forte e que era uma oportunidade para os arquitetos porque era muito radical, aquelas alterações que eles estavam a propor. E essa pessoa veio a ser nomeada em setembro, é o Tiago Oliveira, e eles têm-me estado a ouvir, e tenho sido um bocadinho representante dos arquitetos e dos artistas, e sem o pedir, sem ninguém me incumbir e sem ser paga por isso, tenho ido com todo o gosto fazer um bocadinho de vox populi naquelas sessões, quando sou convidada para isso. Eu pergunto assim, hoje é um dia muito irónico, não é? Porque estamos aqui a falar da PNAP e é o dia em que os engenheiros civis voltaram a poder assinar, porque eles não sabem fazer arquitetura, não têm formação para isso, portanto eles não fazem arquitetura, mas podem voltar a assinar projetos de arquitetura. E é legal, a partir de hoje, porque os arquitetos não tiveram direito à plenitude das suas competências no dia 3 de novembro, porque tinha sido posta esta ação. Basicamente é um país de engenheiros e os engenheiros chegaram primeiro, provavelmente desde sempre. E os arquitetos acho que acordaram para a vida demasiado tarde ou são demasiado ingênuos porque acreditam na palavra dada, que é a palavra honrada. Eu pergunto, nesta pedagogia territorial e neste discernimento da encomenda pública, e não só encomenda no fazer, nem é o fazer, também fazer de encomenda pública, também pode haver, porque há muitas parcais, pois, enfim, pode-se falar de encomenda pública dentro do próprio Estado, não é? Portanto, desde o central ou regional, que os portugueses não elegem diretamente, aliás, até recusaram um referendo de regionalização, mas ela existe, porque a Europa é assim que funciona, e deveriam eleger, os portugueses deveriam eleger os representantes das regiões, é a minha opinião, que são super, super, super importantes, ainda mais do que muitos dos quais nós elegemos hoje em dia. Estado central,
regional, municipal e local. Se essas encomendas se sentem compelidos a condicionar na PNAP, no interesse da paisagem e da arquitetura, se estes responsáveis se sentem compelidos com essa missão e essa deontologia e essa obrigação de incluir nas equipas de forma obrigatória, e não é uma forma providencial para incluir, quer dizer, não é nenhum favor, na minha ótica, não é nenhum favor que estão a fazer. É só uma questão de disciplina e de competência, de incluir os arquitetos nas equipas todas, sempre que se fala em arquitetura ou em paisagem. Pode ser um arquiteto paisagista, se for o caso, mas sempre... Eu vou-vos dar um exemplo prático que é para perceberem o que eu estou a dizer. Estes estradões, que chamam de estradões, que vão ser abertos pela paisagem fora, têm 125 metros de largura. Os festos das colinas não são planos. Começam a inclinar, têm pendentes várias, não é? Eu estive num projeto piloto em Alvares e os terraços agrícolas, que são arqueologia vernácula agrícola, começam mesmo lá em cima, vêm por aí abaixo. Vão apanhar uma série de estruturas agrícolas, que é arqueologia vernácula agrícola e industrial. E sempre que isso acontecer, eu disse-lhes, porque estou cheia de receio legítimo, porque o bastonário das Ordens dos Engenheiros já teve uma reunião com a estrutura de missão a querer certificar técnicos. A querer certificar técnicos do lado da Ordem dos Engenheiros. Eu pergunto, quando essas equipas, sem arquitetos, encontrarem essa arqueologia, como é que vai ser? E eu disse ao Tiago Oliveira, assim, vocês, acho lindamente, certifiquem o que vocês quiserem. Agora, se deixarem os arquitetos de lado, isso é uma violação, quer dizer, desta PNAP, por exemplo. Não pode ser. Vocês têm que ter arquitetos nas equipas para identificar, georreferenciar, registar, etc. E agir, inclusive. Ser arquiteta. Ou recuperar. Pronto, muito obrigada. A minha pergunta é se passar a sua mensagem. Querem condicionar e incluir os arquitetos nas vossas políticas. Muito obrigada. Gonçalves, a representar o Civilscape. Quero felicitar a organização desta conferência e o programa que tenho aqui à minha frente refere que o objetivo desta conferência, na qual hoje estamos aqui reunidos, é aprofundar o debate sobre a implementação deste instrumento. E sendo a Civilscape uma organização não governamental para a implementação da Convenção Europeia da Paisagem, pretendo lançar um desafio às entidades aqui hoje presentes. Há 15 dias lançamos uma década de ação para as paisagens da Europa, incluindo com o objetivo de dar continuidade ao Ano Europeu do Património Cultural. Esta década tem como objetivo, durante os próximos 10 anos, criar um plano de ação anual, no qual todos os Estados-membros signatários são convidados a trabalharem em conjunto em prol da paisagem, independentemente da origem da formação. O nosso grande objetivo é exatamente trabalharmos os princípios da Convenção Europeia da Paisagem e no qual esta política nacional responde. Por isso, o meu desafio é exatamente, temos aqui diferentes entidades com diferentes competências e que tentam trabalhar numa visão intersetorial e, portanto, lanço o desafio de tentarmos efetivamente criar ações que possamos implementar a nível nacional, a nível regional e a nível local, mas que sejam também alavancados por esta escala europeia na qual nos incidimos e na qual acredito que atualmente é fundamental reforçarmos este caráter de que, no fundo, estamos a trabalhar para uma paisagem nacional, mas na qual tem repercussões a nível europeu, sejam através das políticas, como referiram a partir da PAC, que vem da União Europeia. E, portanto, o meu principal objetivo é exatamente lançar este desafio à Direção-Geral do Território, à Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas, à Ordem dos Arquitetos, à sociedade civil que aqui se encontra, às câmaras, a todos aqueles que queiram efetivamente contribuir para a implementação desta Política Nacional de Arquitetura e Paisagem. Obrigada. Muito obrigada. Aqui a Civilscape, presente como membro da sua direção, a lançar o seu desafio e apelo às instituições. Também dá nota que estas questões da avaliação, identificação, avaliação, diretrizes de paisagem, ao nível setorial, para cumprir desideratos e objetivos setoriais. E, efetivamente,
concorrem com os objetivos máximos de cada setor, que não são esses os prioritários. No entanto, tem-se verificado, a nível mesmo regional, algumas intervenções interessantes e até setoriais no sentido de integrar preocupações com a paisagem dentro dos setores. Nós tivemos aqui programas no domínio do desenvolvimento regional e local e até do ordenamento do território, gestão ambiental, gestão do ordenamento do território. Por exemplo, o projeto Vitur Landscape, o projeto Eastcape, algumas candidaturas no domínio do tratamento das paisagens transfronteiriças com Norte de Galiza, Norte de Portugal, Castelo e León, enfim, há em desenvolvimento e há uma dinâmica também nos setores sobre esta área. E é isso que interessa. Agora, pegando ainda naquela ideia que eu manifestei de manhã, isto é ainda espontaneidade e voluntarismo, na maior parte das situações. Há que haver coordenação e há que haver a vertebração dessa coordenação. E isso não compete aos setores, compete ao nível nacional. E isso não significa que o nível nacional se possa impor às iniciativas voluntaristas, espontâneas e àquelas que são do desenvolvimento local e regional, que a maior parte das vezes até nem pertencem aos municípios. São associações de desenvolvimento, são os próprios cidadãos que se organizam e que promovem medidas dentro destas áreas. Portanto, a questão dos setores é fundamental, mas a questão nacional não se pode perder de vista, porque ela tem que ser coordenadora dos instrumentos, das ferramentas, das ideias, das prioridades, não querendo criar, como se falou de manhã, de obrigações, algumas têm que haver, com certeza, mas não pode ser dispensada. Portanto, a questão de termos esta política nacional da arquitetura e da paisagem, hoje numa primeira conferência, oxalá que haja outras, mas isso não é suficiente para existir, no meu ponto de vista, uma coordenação de uma política nacional da arquitetura e da paisagem. Era só isto. Bem, Sr. Arquiteto, temos aqui 3 questões. Eu acho que estava na hora de irmos ao painel e se calhar ia pedir a Ana Seixas, íamos pela ordem do painel, talvez. Portanto, temos aqui uma questão, não é agora a última, que tem que ver, enfim, com a coordenação, enfim, de todos estes aspectos. Tivemos ali um desafio de um braço armado da Convenção Europeia da Paisagem, que é a Civilscape, conjuntamente com a Uniscape, portanto, estamos aqui no nível europeu, também ao mesmo tempo. E depois tivemos uma primeira questão sobre o exercício, enfim, da arquitetura e a salvaguarda dessa competência. Vou tentar responder. Eu, de qualquer forma, estava a ouvir-vos e estava a pensar em 2 coisas. Uma prende-se com a coordenação e a participação dos vários setores. Eu, de facto, acredito que nós estamos num mundo que muda muito depressa, já disse isso há bocadinho, em que cada um consegue ter a sua visão e depois também todas as redes que se criam ainda traz mais ao processo. E eu acho que nós não podemos estar agarrados a dogmas ou a situações que sejam pré-estabelecidas. Eu acho que devemos ter a capacidade de avaliar uma nova realidade e, dentro dessa nova realidade, tentar pensar a melhor forma de coordenar os setores. E eu acho que isso é a palavra-chave, é de facto interligar e coordenar as ideias, os setores, os interesses, no melhor sentido, no sentido mais nobre que interesse possa ter aqui. E eu li uma coisa a certa altura, que acho que era de um senhor norte-americano, que dizia que nós temos várias formas de pensar, que é dentro da caixa, fora da caixa e sem caixa. E eu acho que nós aqui temos que pensar sem caixa. Ou seja, não parece que exista uma fórmula, e parece-me que de facto a conjugação é o melhor. E para dar um exemplo disso, ou para tentar explicar porque é que tenho este pensamento, estou a pensar de facto, e pegando um bocadinho o que eu disse antes do conjunto de informação que existe, que é, se nós quisermos monitorizar o estado da paisagem, a evolução da paisagem nacional, que indicadores é que nós vamos encontrar? São indicadores só da paisagem? São indicadores que podem ser indicadores da agricultura? Eu posso procurar indicadores, por exemplo, que tenham a ver com a implementação da PAC,
que tenha a ver como é que a PAC, por exemplo, financia ações que tenham a ver com a recuperação de linhas de água, enfim, vegetação, o que seja. Posso buscar indicadores do turismo, posso ir buscar indicadores da arquitetura, da recuperação de territórios, da forma como é feita a reabilitação. E é nesta conjugação, às vezes, que pode parecer tão dispar, de indicadores de setores tão dispares, que nós podemos conseguir reunir alguma informação e, se calhar, ter uma avaliação, ou conseguir ter aqui uma avaliação da nossa paisagem, do nosso território. Por isso, eu só não queria dizer mais nada, mas gostaria, tentando responder de uma forma assim, se calhar um bocadinho ao lado das perguntas que me foram feitas. De qualquer forma, eu acho que a aposta é de facto nesta conjugação, é nesta capacidade de nós conseguirmos juntar o que cada um ou que cada setor para ele é relevante, ver como é que dessa conjugação a leitura pode ser feita, e pode ser uma leitura em prol da paisagem, em prol da arquitetura, que o senhor arquiteto, quando eu acabei de falar disso, não falou da arquitetura. Portanto, agora... e era esse o contributo que eu queria deixar. Muito obrigada, Manuela Tavares. Boa tarde, mais uma vez. Um pouco no alinhamento que falou a Ana Seixas, a agricultura não tem estado muito presente no que diz respeito no fundo, à preservação da paisagem, à agricultura moderna, mas desde já nos disponibilizamos para participar em todos os fóruns, inclusivamente sermos parceiros da própria Comissão Consultiva e podemos estar presentes. O organismo onde eu trabalho, pelo menos as pessoas que conhecem o trabalho, intervimos em áreas territoriais importantes, que são as áreas de regadio, e portanto nessas áreas poderão ser com certeza, não digo áreas piloto, mas poderão ser áreas de ensaio, poderão ser áreas de ensaio, naturalmente. E também, falando da informação, nós não temos muita informação sobre o espaço rural, temos provavelmente muita informação sobre as cidades e os espaços urbanos e património construído. Outro património construído do espaço rural, não temos muita informação. Temos alguns levantamentos, provavelmente temos algumas zonas de socal, como se falou ali atrás, mas não há grandes levantamentos. Se calhar começaríamos também por começar a perceber o que é que nós queremos preservar, pelo menos do que é ancestral, o que é que nós queremos preservar do anterior e depois do que estamos a fazer de novo, como é que podemos fazer bem. E enquanto agricultura disponibilizamos para ensaiar, para acolher sugestões e para trabalhar em conjunto, porque efetivamente as áreas em que trabalhamos são áreas territorialmente muito importantes e em termos económicos podem gerar valor por diversas áreas, valor económico do produto agrícola em si e o valor paisagem, porque temos inclusivamente muitos dos nossos regadios em áreas protegidas e com valor turístico e natural importante. Portanto, disponibilizamos desde já, tanto a nível da associação que falou, tanto a nível da Comissão Consultiva, e peço perdão, mas não consegui perceber o seu nome, da pessoa que estava... Teto? Perto. Chamo também a atenção que para os territórios dos incêndios, naturalmente, surge aí uma grande oportunidade de construir paisagens de qualidade. Chamo também a atenção que, por exemplo, na Galiza, com os grandes incêndios, neste momento há incentivos fortes ao arranque de eucalipto e à plantação de folhosas. Portanto, há um conjunto de financiamentos, porque efetivamente nos espaços rurais nós não podemos deixar tudo à iniciativa privada, não há gente para isso. Portanto, para nós mantermos o que temos, conservarmos o que temos e levarmos mais gente para as zonas, temos que naturalmente pagar por isso. As pessoas têm que ser financiadas, tem que haver atividade económica. Tem que se pagar os serviços. Obrigada, Teresa. Eu aproveito aqui que, como estamos na onda da agricultura, lance mais uma questão, porque é uma questão que tem chegado muito ao turismo e eu acho que toca muito com a paisagem, é a questão das estufas. É uma questão que ainda não foi aqui falada e eu acho que
não podemos fechar os olhos. Então, na Costa Vicentina, eu há pouco tempo fui... Posso? Pronto. Não, é que já houve o tempo em que era o turismo só que estragava a paisagem. Agora estamos mais virados para a agricultura e eu estou-me a sentir contente. Mas pronto, era só uma chega, porque como se falou no regadio, as estufas... Eu falei precisamente no regadio e falei precisamente nesse aspecto. Vamos ensaiar. Muito bem. Como falou na Costa Vicentina, desculpe, mas pronto, isto tem a ver com um trabalho que nós temos vindo a desenvolver há algum tempo. Não sei se está na Assembleia alguém que pertença ao ICNF, mas tivemos alguma colaboração com o ICNF, que infelizmente gorou, porque os problemas estão lá, são para se resolver, e se são para se resolver não são para ignorar, nem são para aplicar mais um regulamento, ou mais uma largura, ou mais um comprimento, ou mais uma altura, ou mais um índice. Os problemas são para resolver, temos agricultores que produzem bem, estão disponíveis. O projeto, inclusivamente esse regadio, tem um projeto de cortinas de abrigo, que é inicial mesmo do próprio projeto. Nós temos estado a trabalhar nesse sentido, até porque há outros problemas, não tem a ver só com a questão da implantação de estufas, tem a ver com a questão dos trabalhadores e do alojamento dos trabalhadores agrícolas, em que efetivamente a Câmara não tem tido capacidade para dar resposta. E, portanto, há um conjunto de situações, que são situações sociais, ambientais, económicas, que se tem que dar resposta, e aí está, os setores têm que estar preparados para trabalhar em conjunto. E o turismo? E o turismo. Sim, aliás, nós já estivemos numa dessas, inclusive numa ida ao terreno e numa primeiras reuniões, depois já não nos voltaram a chamar, mas inclusive nós das próprias rotas vicentinas, que têm uma voz muito ativa, porque realmente o impacto que na paisagem que ali a área de estufas tem, eu própria só quando vi é que acreditei. Mas pronto, isto para reforçar esta questão do trabalhar em conjunto, eu acho que cada vez mais os setores têm que trabalhar em conjunto, e não vou repetir porque já chegámos a essa conclusão, mas acho que esse é o segredo de uma esperança de conseguir fazer as coisas um bocadinho diferentes. E porque senão caímos naquela situação de que temos tudo no papel, temos os estudos, mas temos que ir além disso. Relativamente àquela questão que levantou em relação aos arquitetos, o que é que eu posso dizer? Pois, é evidente que nós achamos... Não se licenciam. Não se... Quando licenciarem estufas, obriguem que haja um projeto de arquitetura para pronto, receber esses trabalhadores. Eu vou responder. Primeiro, achei graça à sua pergunta. Não fique melindrada, estou a achar graça, porque precisamente as estufas não se licenciam. Isso é a primeira. Em segundo lugar, aquilo tem características... um bocadinho particulares, quer dizer, as estufas não têm propriamente um desenho, nem é para ter, percebe? Aquilo são estruturas metálicas, muito simples, que são montadas e desmontadas com grande facilidade, não têm que ter propriamente desenhos, nem têm que ter uma determinada implantação, têm que ter, naturalmente, relativo à questão dos ventos, sobretudo, e insolação. Neste momento o mercado disponibiliza determinado tipo de materiais, que são materiais que já são materiais que muito facilmente se degradam, portanto, a nível ambiental, a nível destas estufas não há nada a apontar, não há nada a apontar. Desde a questão da água, deixe-me acabar e depois põe as suas questões. A nível tanto da qualidade da água, até porque boa parte destas estufas utilizam as águas de drenagem para depois regar, mas a questão tem precisamente a ver com o impacto que aquelas estruturas têm numa determinada paisagem. Quer dizer, seja ali, seja em Faro ou seja no Norte. E então como fazer? Não é? Talvez com estruturas de compartimentação, com determinados afastamentos a caminhos, são coisas que têm que ser estudadas, sendo que não podemos fazer o ensombramento
das respectivas estufas, porque senão então estamos a prejudicar a cultura, não é? Isto não tem a ver propriamente com desenho, até porque a partir do momento que aquela cultura deixar de ser viável economicamente, ela sai do mercado e sai a estufa, porque aquilo são os parafusos que se retiram. Portanto, não não está a falar relativamente à exploração agrícola. Eu estou a falar de exploração agrícola. Não falei nada disso. Vamos aqui evitar o diálogo agora, está bem? Está bem. Estava a acabar de falar. Não. É outra questão. Se depois quiser, nós conversamos. Pronto. Eu penso que estão a falar de coisas diferentes, ambas são importantes, mas quer dizer, acho que aqui o importante não é irmos ao detalhe dessa discussão. Relativamente, voltando à questão da importância dos arquitetos, eu sou arquiteta, portanto só lhe posso dar toda a razão, não é? E como é evidente, mas às vezes as coisas têm que se ver na sua estrutura e nos seus procedimentos e na sua legislação. E portanto, assim, este exemplo das estufas, não é que não se possa fazer mais, não se possa fazer melhor e não se deva pensar sobre isso, mas às vezes as coisas não se resolvem assim com uma solução que nos parece muito fácil. Passa por muitas outras questões. Mas dou-lhe toda a razão em relação à necessidade de um arquiteto e de um arquiteto paisagista. Não, a outra questão, que era relativamente à complementaridade, acho que foi a primeira que falámos e também só tenho a sublinhar. Aqui uma nota muito breve. Já pegando nesta parte da arquitetura e dos projetos, concordo, não sou arquiteta, sou geógrafa, mas concordo, o que é seu é seu dono e, portanto, os projetos de arquitetura devem ser feitos, obviamente, por arquitetos. Sou a favor das equipas multidisciplinares, aliás, na nossa divisão de ordenamento do território somos poucos, como referi há bocado, mas somos de formações diversas e isto acho que enriquece todo o trabalho que vamos produzindo. Há geógrafos, há arquitetos paisagistas, há engenheiros, há arquitetos, há engenheiros do território, há biólogos e, portanto, dos poucos que somos, temos formações muito diferentes e acho que isso é uma mais-valia para o trabalho que vamos desenvolvendo. Uma nota relativamente à intervenção aqui da necessidade da alavancagem nas políticas europeias, concordo. Aliás, na proposta de resolução que vos falei há bocado, era exatamente uma adaptação dessa Convenção Europeia da Paisagem. Portanto, isto é uma questão que para nós, apesar de territórios insulares, temos sempre presente esta questão. E, por fim, a questão da coordenação, também estou totalmente de acordo, acrescentando mais um nível diferente, que é a coordenação regional, mas dos arquipélagos e que temos todo o interesse em participar em conjunto com os vossos vários níveis de coordenação. Muito obrigada. Sr. Arquiteto. Sim, obrigado. Começando aqui pela última, da coordenação da PNAP, pois naturalmente será um trabalho que não é assim muito linear. De qualquer modo, eu acolho com muito bom agrado aquilo que foi referido aqui pela engenheira Ana Seixas, de que é um trabalho que se calhar é um pensamento sem caixa, porque precisamente às vezes dizem que os arquitetos fazem muitas caixas, não é? De modo que talvez possamos fazer um trabalho de facto pensar sem caixa. Agora, também da experiência que vamos tendo, enfim, neste tipo de processos, também sei que, digamos, as empatias pessoais, a forma como as pessoas, digamos, trabalham em conjunto, são coisas que têm muito valor e às vezes ultrapassam esses esquemas teóricos de coordenação. Porque os esquemas teóricos de coordenação, de facto, a administração pública trabalha muito assim. Depois, também o seu êxito depende um bocadinho de empatia e do contacto pessoal. Às vezes, com pessoas que se juntam em determinado momento, conseguem fazer certos cliques
em determinado momento com alguma sorte, e é isso que possivelmente vamos tentar fazer. Não sei se teremos êxito, mas pelo menos também creio eu, aqui de manhã a discussão foi muito informal, agora também à tarde está a ser informal, e muito embora eu perceba que tem que haver a formalidade necessária neste tipo de coisas, creio que podemos avançar, às vezes sem ter essa rede tão bem montada em termos de hierarquia, de procedimentos. Portanto, se calhar haver uma comissão que de facto está nomeada com 4 entidades apenas é uma vantagem, muito embora, claro, que todos possamos, e ainda bem que, digamos, foi bem acolhida a conferência, e faremos com certeza outras ações e levaremos a todos essa informação. Sobre a segunda questão, eu não estou muito por dentro do trabalho, mas claro que talvez seja um assunto mais ligado aos paisagistas. Sobre a pergunta ali da Xana, que agradeço muito e de quem sou amigo, eu fiquei muito contente de saber que estás a participar nesse trabalho. Também, naturalmente, acho que és uma pessoa que pode dar um contributo grande à Ordem dos Arquitetos e nesse sentido, convido-te também a participar mais vezes e a estares presente também neste lado de cá, digamos, a procurar dar respostas, porque acho que também tens as respostas para as tuas questões. Eu só te digo, digamos assim, que talvez a maneira de trabalhar, neste caso, de outras ordens, e podendo designar, de facto, a maneira de trabalhar da Ordem dos Engenheiros, não é a nossa. E, portanto, nós seguimos outros caminhos, às vezes mais difíceis, mas as respostas aparecerão, com certeza, depois também no fim. É um trabalho pedagógico que às vezes não se consegue responder imediatamente, mas faço com gosto esse apelo também que nos ajudes naquilo que for preciso. Muito obrigada. Eu queria perguntar aqui aos organizadores, são 5 horas, falta-nos a arquiteta Paula Silva, já chegou? Podemos continuar mais um bocadinho? Ela não pode vir. Não vai? Então estamos nas suas mãos e nas mãos do Jorge Cancela para decidirmos quando é que temos que fazer a sessão. Temos ainda alguma pergunta na assistência? Podemos ainda dar aqui mais um bocadinho de tempo? Pode ser ainda? José, se acha... mas não se tem que se apresentar e microfone, tudo. Eu sou daqui da CCDR, mas estou a falar como a nível individual. E estava aqui a ouvir a questão das estufas, e eu não tive de manhã, mas percebi que esta parte da tarde será sobretudo institucional. Falamos muito aqui de coordenação de instituições, e eu não ouvi ainda ninguém falar, por exemplo, de meterem os agricultores neste tipo de fóruns, ou que são talvez as pessoas mais interessadas no assunto. Quando se fala também em estufas, fala-se muito da questão arquitetónica, estou de acordo, são um horror na paisagem, mas não sei porque eu olho para uma estufa e preocupa-me mais a questão ecológica, o que está lá dentro, porque uma estufa requer uma quantidade, tem um microclima que vai obrigar um uso substancial de herbicidas, pesticidas, etc, etc, e, portanto, estamos a fazer uma poluição que não devíamos, estamos a cultivar antes da época. Eu acho que devemos comer os legumes da época e não os de estufa. Portanto, acho que há todo um divórcio entre o que é a questão ecológica e outras questões da paisagem, porque se nós formos ver questões de monocultura, como vemos naturalmente, e talvez os incentivos que até há da comunidade para grandes extensões, eu considero que isto é digamos que é um paradoxo, porque possivelmente não temos que incentivar isso, temos que incentivar as práticas muito mais sustentáveis, não de monocultura, sejam elas quais forem. Tanto se faz ser vinha, como ser eucalipto, como ser um pomar. Desde que não haja biodiversidade, acho que temos a paisagem estragada. Portanto, para mim, é a mesma coisa também da sensibilização das pessoas das câmaras, nomeadamente uma coisa tão simples como o estradão de que foi falado aqui. Quando uma pessoa vem dizer que para melhorar a acessibilidade das pessoas, dos municípios, vamos ter que fazer uma estrada, eles falam numa estrada, num estradão, para ir de um sítio ao outro. Eu pergunto porque é que ela tem que ter 6 metros de largura,
alcatroada e que passe por linhas de água sem qualquer problema, não é? Portanto, eu pergunto porque é que não se faz como em Inglaterra ou noutros sítios, onde as pequenas estradas onde cabe um carro, 6 metros não sabem para que é, onde cabe um carro e depois se calhar até bordejadas por pequenas sebes, fica muito mais bonito e não é um atentado à paisagem. Portanto, são estas pequenas coisas que também são a nível educacional de quem trabalha nestas áreas. E para terminar, uma questão também acho importante, que tem a ver com a sustentabilidade, por exemplo, dos jardins públicos e das plantas que se usam nesses jardins, porque normalmente ou requerem muita água ou requerem muita manutenção e, portanto, eu lembro, por exemplo, eu sei que os Estados Unidos é prática nos jardins públicos, mesmo em Nova Iorque, são plantas silvestres e é assim que se faz, são com plantas silvestres que se faz em jardins públicos. Eu estive numa câmara onde, ao meter urzes, me diziam que está ali a meter mato. Não sei porque é que está a meter mato no meio do... nós não queremos mato para nada, se é para isso não queremos. E, portanto, eu acho que também é uma questão educacional que passa pela população e pelos delegados, digamos, regionais e locais. Muito obrigada. Podemos ainda recolher mais questões da assistência? Parece que José Cangueira. Paulo? Portanto, em relação à colega da Direção-Geral da Agricultura, que é uma questão que parece muito simples e que às vezes até me parece... é tão simples. Eu não estou contra ser a política sectorial. O que tem que haver é o país, o governo, dizer onde vai querer fazer as culturas. Toda a gente pode fazer o que quer, agora não pode fazer onde quer. Porque muitas vezes, o meu grande problema, e que vejo e conheço e ando junto dos agricultores, muitas vezes estamos a dar cordas para eles se enforcarem. Porque estão a fazer culturas onde não devem fazer, vai ser um suicídio para eles. E custa-me muito, que eu falei há alguns anos com colegas da Direção Regional, como é que a Direção Regional não tem qualquer intervenção, a dizer, aqui não se pode fazer, ponto, porque não tem condições edafoclimáticas para a cultura, aquilo vai ser um suicídio. Há N exemplos. Portanto, o que falta aqui não está em causa a política sectorial. O que está em causa é fazer-se onde se quer. Como há pouco falou a arquiteta Anderson, e que sabe perfeitamente, porque também tem uma raiz agronómica, há sítios que não faz sentido não fazer vinha, mas continua-se a fazer vinha, porque não há quem diga, aqui não. Faz que queres, mas é com o teu dinheiro, não é com dinheiros públicos. E, portanto, isso é que eu acho que é tal questão da coordenação, em que tem que haver aqui uma coordenação a nível nacional e também, se calhar, a nível local. Não é cada um fazer aquilo que quer com dinheiros públicos. Não. Era essa a questão, portanto, não está então em causa a questão sectorial, está em causa eu poder... Cada um faz aquilo que quer que lhe apetece. E não pode ser, penso eu que é isso. E a questão já agora da floresta e dos incêndios, também isto é um discurso muito antigo, já me canso de ouvir esta questão, até já digo a televisão quando vem falar a questão das florestas, que para mim é uma questão muito simples, é uma questão, como eu costumo dizer há muitos anos, quando Portugal entrou para a comunidade, eu não posso jogar xadrez se eu não conheço o tabuleiro. E, portanto, agora toda a gente fala da questão do ordenamento da floresta e saber quem são os donos. As câmaras, o Estado tem que dar incentivos a que já no passado deviam ter, enfim, registado as suas propriedades, não é agora. Este discurso, por isso é que me aborrece, quando há gente a falar disto há anos, portanto, eu não posso ordenar nada se eu não sei onde é que estão as peças, quem são os donos, portanto, e agora é tarde. E outra questão, que é a questão do bem público. Há questões em que o país tem que ter paciência e as leis têm que mudar. Eu não tenho direito, e esta questão vai-se pôr, e já se vê na televisão, os produtores que estão a limpar, dizem o que é que vale a pena eu estar a limpar se o vizinho não limpa. E é isto que vai acontecer. E, portanto, é esta questão das pessoas não têm direito à questão do bem público, não tratas, passa. Para mim, é tão simples quanto isso. Desculpa lá a dureza às vezes das palavras, mas da simplicidade. Muito obrigada, Sr. Paulo Dessa. Temos o arquiteto José Cangueiro. Mas era só para lembrar o seguinte, é que neste documento, que é a Resolução do Conselho de Ministros 45 de 2015, há 3 grupos de medidas de orientação para um programa de ação, que pelo visto já existe e que nós não temos conhecimento. Ele está estacionado em qualquer sítio, que é preciso recuperá-lo e pôr as pessoas a pensar e ver o que é que lá está escrito. Dessas medidas, que são 18 em 3 grupos, há algumas que são do sentido da defesa cooperativa. Eu não me meto por aí. O que nós temos que discutir é as políticas da paisagem. Não é da cooperação dos setores ou das ordens profissionais, etc, etc. Porque, como disse de manhã, a paisagem é de todos. Como aqui a arquiteta Teresa Anderson já mencionou, todos têm que contribuir
para os problemas da paisagem. Os problemas e as soluções. Há aqui pelo menos 7 medidas que eu acho que, desde o nível nacional ao nível local, devem ser pensados numa estratégia que é a de promover a cooperação em projetos transnacionais. Uma. Outra é alterar a legislação naquilo que for necessário alterar. É isto que falta fazer. Do meu ponto de vista, é isto que falta fazer. Ou seja, vamos ver se é suficiente o que temos. Vamos ver se podemos operacionalizar políticas de paisagem a nível local, regional ou nacional, sem ser baseada na tal espontaneidade ou voluntarismo. Pronto. Outra. Instrumentos para a participação pública. É fundamental nós sabermos como é que se faz a participação pública. Há muitas formas de fazer participação pública. Há legislação no estrangeiro, noutros contextos nacionais, que tem isso instituído na legislação. Porquê é que nós não pensamos isto para a política? Quer dizer, estamos aqui a falar de pormenores. Não, isto são as coisas que nós devemos falar. Depois, exemplos de boas práticas. Aqui, hoje de manhã, já se deram alguns. O autor vinheteiro, Paredes de Coura, alguns municípios querem integrar isso nos planos diretores municipais, mas há outros, e muito interessantes, e que se façam outros seminários para se mostrar essas boas práticas, que é fundamental para as pessoas que estão a falar no pormenor, comecem a falar no global, naqueles binómios de que falei de manhã. Perceptividade social, as questões estético-sensoriais, as questões ambientais e ecológicas, as questões económicas e produtivas, as questões histórico-culturais. E estes binómios podem se redefinir da maneira que nós quisermos em função dos estudos que nós queremos fazer sobre a paisagem. E é isto que nós temos que falar na legislação. É isto que nós devemos falar e implementar num programa de ação que leva a uma ação ou uma ação orientada por uma política nacional de arquitetura e da paisagem. Podia ser só da paisagem. Só a paisagem era suficiente para fazermos um trabalho a este nível. Não estamos aqui a pôr em causa que a arquitetura não seja importante e deve fazer parte também deste, já que foi assim concebida, portanto deve continuar aqui. E depois há também ações de formação e prémios de concursos. Nós tivemos um prémio do concurso da Convenção Europeia da Paisagem Nacional. Desde 2012. Não tivemos mais nenhum. Porquê é que nos promovemos? É mais um, para suscitar, digamos assim, quem produz, quem faz trabalhos. Por acaso foi os Açores que ganhou o primeiro, ficou em primeiro e segundo lugar. Também se não ganhasse seria estranho, não é? Mas porquê é que não fazemos isto? Quer dizer, temos aqui no Douro Vinheteiro, o autor vinheteiro tem um concurso também de arquitetura, numa área que se chama Alto Douro Vinheteiro Património Mundial, Paisagem Evolutiva Viva. Não há um concurso sobre intervenção na paisagem que não envolva só a arquitetura. Por exemplo, implantação da vinha, como falou ali a arquiteta Teresa Anderson há bocadinho. Quer dizer, bons exemplos de intervenção. Infraestruturas, equipamentos, rodovias, inclusive ferrovia, barragens, implantação da vinha, terraceamento, socalcamento, outro tipo de intervenção na paisagem. Não é só estufas, por exemplo, já falámos aqui. E não é só um prémio, devia haver mais que um prémio, porque realmente as intervenções na paisagem são múltiplas, não tem a ver só com a arquitetura. Bem, isto não é para segregar a arquitetura, ainda bem que existe esse prémio no autor vinheteiro, ainda bem que existe. Era só para dizer isto. Ora bem, eu ia ver só se quem é que era o mesmo de Manuel que ainda queria dizer. É a Manuela? Não sei. Então vá, Manuela. Queria só dar duas notas. Primeiro, que quem defende os territórios, que todos nós como turistas lá vamos e gostamos imenso e deliciamos-nos com essas paisagens, são quem lá vive, sejam agricultores, sejam apicultores, sejam produtores florestais. Isso é a primeira. Temos de ter o maior respeito por essas pessoas. Se nem todas têm as melhores práticas, pois cabe-nos a nós, a administração, cabe-nos a nós, ordens profissionais, cabe-nos a nós, associações das mais diversas categorias, ajudar e indicar e orientar.
Por outro lado, há também um conjunto de práticas e de más práticas noutras atividades, não tem a ver só com a agricultura. Aliás, a minha intervenção foi um pouco no ato de contrição. Nós fazemos asneiras, mas também fazemos coisas muito boas. E convido desde já a colega que falou sobre as estufas para verificar o que é que são estufas, ainda que com grandes problemas na paisagem, estufas com uma sustentabilidade que não imagina que existe. Portanto, fica desde já convidada e quando quiser, deixe-lhe o meu contacto e providenciarei uma visita a uma dessas estufas. Porque há muitos mitos também. Portanto, não são raras, não. Mas pronto, não vamos entrar por aí pelo diálogo. Outra questão é que eu acho que realmente as políticas da paisagem nós precisamos de saber muito. Tal como falou ali o arquiteto, acho que nós temos tudo para fazer. Temos que identificar muitas das coisas, temos que verificar se temos instrumentos ou não que sejam apropriados, porque mais regras, mais condicionantes, não. Vamos pelo voluntarismo e temos que, efetivamente, envolver as pessoas. E envolvamos as pessoas nas coisas. Quem é que gosta mais dos sítios onde vive? São as pessoas que lá vivem, não? Portanto, vamos se calhar transmitir boas práticas, vamos educar e vamos trabalhar com as pessoas. Manuela, muito obrigada. Cabe-me, portanto, agora encerrar esta sessão para passar a palavra àqueles que vão, enfim, fazer a sessão da conferência, o encerramento da conferência. Eu agradecia a todos que estiveram aqui presentes, àqueles que participaram. Eu acho que nos fica aqui uma constatação que passou hoje aqui pela tarde, que estamos perante uma nova realidade. Houve aqui muitos testemunhos que só demonstram que estamos perante uma nova realidade. Provavelmente os instrumentos que temos não estão de facto adaptados a ela. Ela é muito rápida, a transformação é muito rápida, foi dita aqui várias vezes. Foi feito o apelo à coordenação, à participação, enfim, à conjugação, à coordenação, enfim, foram palavras que passaram muito pelas intervenções de hoje à tarde. Eu não podia, eu tenho estado a hesitar imenso na última meia hora sobre se deveria dizer uma coisa ou não e acho que não consigo não dizê-la, portanto, enfim, mas queria que não fosse mal interpretada, até porque sei que é um dia particularmente difícil. Perante, enfim, não acompanhei estes últimos momentos da Assembleia da República, acompanhei os anúncios da Ordem dos Arquitetos nos jornais, louvo imenso a iniciativa do programa na TSF, tudo isso, mas eu queria dizer à Xana Campos uma coisa: bem-vindo ao clube. Xana, deixa-me tratá-la assim. Há muitos anos que chegou esse dia para os arquitetos paisagistas. E se calhar a grande vantagem de estarmos aqui juntos em nome desta política da paisagem, peço desculpa aos não arquitetos e aos arquitetos paisagistas, não se sintam excluídos, por favor, muito obrigada por estarem aqui, podemos aprender como é que isso se faz, porque foi muito difícil ao longo destes anos para os arquitetos paisagistas verem a sua área profissional ser tomada por tantas outras profissões e não conseguirem de facto afirmar porque é que os parques são feitos pelos florestais, pelos agrónomos, pelos arquitetos, quando nós estamos aqui a investir em formação de 5 anos, mestrados, etc., para prepararmos pessoas competentes para essa área. O facto de ter um diploma não nos diz que somos competentes. A sociedade hoje, quem é que faz bem? E estamos nós a participar, e o processo participativo é exatamente isso. É ouvir com humildade, porque a realidade é nova, nós não sabemos, e como é que vamos fazer melhor? Esse é que me parece que é o grande desafio. Também não posso deixar de dizer, nós também fizemos isso. E agora o Zé pediu para não fazermos a defesa corporativa, e eu sublinho aquilo que o José Cangueiro, esse apelo que ele fez. Nós temos muito a aprender, e eu acho que, nomeadamente, permitam-me, Sr. Arquiteto Loureirinho, os arquitetos muitas vezes esqueceram os engenheiros nas obras. Esqueceram-lhes de dar o devido relevo. E eu apercebi-me disso ao longo dos anos. E os paisagistas também o sentiram. Eu acho que este fórum é particularmente útil
para além da conferência, espero que não se esgote numa primeira conferência, as conferências são anuais, não é? Tens que encontrar fóruns mais pequenos, de sabermos trabalhar, a arquitetura perto, a paisagem perto. E, portanto, eu acho que é um apelo que fica aqui hoje à tarde para o Sr. Bastonário, Presidente, nunca sei da Ordem dos Arquitetos, e só Presidente da Ação dos Arquitetos Paisagistas, que é um apelo a sem caixas e pela oportunidade de suscitarmos os cliques. Muito obrigada a todos.